Vamos falar sobre o colapso da economia brasileira, galera. Eu conversei sobre isso ontem na chamada exclusiva para os membros do Clube do Bisoto. É uma chamada semanal que a gente faz sempre pelo Zoom, e aí tem informação exclusiva, tem bastidor exclusivo, tem análises que eu só faço por lá. E eu trouxe alguns elementos pro pessoal, inclusive o meu querido amigo Hugo Basaglia, que atua no setor do agro no Mato Grosso, trouxe um panorama geral da situação do setor. Gente, a situação é desesperadora, para dizer o mínimo. Postos de combustível estão caminhando para o desabastecimento. A situação é essa. Tem postos que estão trabalhando com a ideia de que eles têm uma semana de diesel e em uma semana eles podem ficar sem. Em várias cidades o diesel já está batendo R$ 10. R$ 10 o litro de diesel. Aí teve um problema de fenômeno climático, não sei se é El Niño ou Laninha, eu sei que tá chovendo demais na hora errada. Quebrou safrinha de soja e o preço foi pro caralho. Um monte de gente engatada com contrato futuro e os contratos futuros não serão cumpridos e aí vão gerar multas monstruosas para os produtores. Um monte de produtor alavancado com pagando juro altíssimo na casa do caralho. Isso só no agro, tá? Isso só no agro. Aí nós vamos falar do setor de transporte, que é o que deu o título a essa live. Hoje, o tal do Chorão, que é a liderança caminhoneira mais visível, vamos assim dizer, da categoria, voltou a dar entrevistas e falar que os caminhoneiros estão prontos para parar, que 90% das entidades já estão têm um consenso sobre parar. E eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês. Eu já falei em lives anteriores, falei aqui durante muito tempo sobre a questão dos caminhoneiros, mas chegou muita gente nova, então eu vou repetir, eu vou me repetir. Caminhoneiro não faz greve. Caminhoneiro não faz greve, ponto. As últimas greves de caminhoneiros que nós vimos foram lá em 2018. E por que elas aconteceram? Porque não eram greves de caminhoneiros. Na prática, se tratava de lockouts. Lockouts são o lockout é a versão patronal da greve. Veja bem, um caminhão vagabundo para rodar a estrada, não tô falando de nada muito luxuoso, não tô falando dos melhores, meia boca, 500 pau, 500 pau. Prestação mensal, o financiamento desse caminhão de 500 pau, não vai sair por menos de 30 conto. Se o caminhoneiro para, ele não paga a parcela do caminhão dele, o caminhão vai a leilão. É simples assim. A conta é simples assim. Caminhoneiro autônomo não tem a menor condição de parar. Caminhoneiro para quando a transportadora manda ele parar. Porque mesmo os autônomos acabam prestando serviço para grandes transportadoras. Mesmo as grandes transportadoras tendo frotas gigantescas, 1.000, 2.000, 5.000 caminhões, às vezes a demanda está aquecida e o caminhoneiro presta serviço. Eu tenho um caso lá de caçadora, transportadora Transrodace. Chegou a ter mais de 500 caminhões na frota. Hoje não deve ter 100. O que eles fizeram? Eles botaram na ponta do lápis, fizeram as contas e concluíram que ficar gastando com manutenção, seguro, todo o custo que tem um caminhão, pneu, mecânica, vai botando tudo aí que rola, que envolve o custo de manutenção do caminhão. Era caro demais. Eles deram os caminhões para os caminhoneiros. Eles negociaram com o banco, acharam uma linha de financiamento, serviram de intermediário ali. Os caminhoneiros compraram os caminhões da transportadora e hoje eles são donos. Só que quem que tem os contratos de carga? Quem que tem os contratos de transporte? Continua sendo a Transrodace. Então o caminhoneiro, na prática, ele continua sendo quase que um funcionário. Só que agora a PJ, então já também diminui a carga trabalhista, e o caminhão é responsabilidade dele. Se bater, se tiver problema, se tiver que encostar na mecânica, o caminhoneiro que se vire. Esse cara só vai parar se a Transrodace chegar para ele e dizer, ó, para. Para porque nós estamos dizendo para você parar. Por que tá rolando esse movimento e por que agora pode acontecer uma greve de caminhoneiros se desde 2018 não temos nada, e se caminhoneiro não para? Porque a situação é desesperadora. Para além da questão do combustível, para além do problema da guerra, para além do problema da economia. E aí, gente, quando eu falo de colapso no agro, eu não estou falando só de colapso no agro. O colapso no agro pega diretamente nas transportadoras, que vem despencar a demanda de carga, que não vão mais distribuir. Aí o agro está com problema de importar fertilizante e defensivo da Rússia.
a Rússia era um dos principais fornecedores, o Irã também era um dos principais fornecedores globais de produtos químicos essenciais ao agro. Eles estão com dificuldades imensas de importar. Encareceu tudo, e aí diminui produtividade, e aí aumenta o custo, aí vai ter um grão pior, aí vai reduzir o preço de venda. Vai vendo o tamanho da bola de neve, e isso tudo também vai estourar no transportador. O que as transportadoras estão fazendo é um grito de desespero. E aí eu tenho experiência com greve do transporte público aqui em Florianópolis. É outro setor que não são os trabalhadores que param. Os trabalhadores fazem de conta que param, mas eles estão parando por demanda dos seus empregadores. São as empresas que mobilizam o sindicato dos trabalhadores para eles pararem, para aumentar o poder de barganha das empresas com o governo municipal. Todo ano, na véspera de mudança de preço de tarifa, os trabalhadores entram em greve, ficam 2 dias de greve. E aí, no caso do transporte público aqui de Floripa, com a greve eles conseguem negociar um aumentinho ali na tarifa, abater os custos e ganham mais algum respiro. O mesmo está rolando agora no setor de transportes. As transportadoras estão indo para um movimento desesperado para que o governo subsidie, para que o governo entre resolvendo alguma coisa. E aí tem um problema: o governo não tem mais caixa. O governo não tem mais caixa. Eu poderia falar da FUNAI, que no ano passado, em setembro, já não tinha dinheiro para pagar o aluguel das salas em que ela está, que em várias regiões ela não tem prédio próprio, o próprio governo não tem prédios públicos próprios para hospedar. Eu poderia falar do IBAMA, que passou por uma situação idêntica no ano passado. Setembro também tinha acabado o dinheiro de custeio, não tinha dinheiro para impressora, não tinha dinheiro para toner, não tinha dinheiro para combustível para os técnicos irem a campo, não tinha dinheiro para nada em setembro do ano passado. Basicamente, servidores da FUNAI, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, a partir de setembro do ano passado, boa parte ficou em casa coçando. E não é porque eles sejam vagabundos, é porque não tinha dinheiro para eles saírem. Não tinha dinheiro para eles irem a campo. Eles iam, mesmo em escritórios, teve escritório sendo fechado, porque o governo foi despejado, porque não pagou, porque atrasou 2, 3 meses e o dono do imóvel executou. Então, vai rolar a pressão do setor de transportes, deve acontecer essa greve. Eu imagino que no início não seja uma greve, eu imagino que seja, nós vamos paralisar por um dia, e aí volte, e aí depois tenta de novo, daí depois para 2 dias, aí depois faz uma paralisação mais pesada. O problema é, tira o dinheiro da onde? Haddad e Lula quebraram o Brasil. Haddad e Lula incharam a máquina pública até dizer chega. Teve concurso até por dentro do cu nos 2, 3 primeiros anos de mandato. A FUNAI foi um dos órgãos inchados, o IBAMA foi outro dos órgãos inchados. Teve inúmeros órgãos nacionais sendo absolutamente inchados Brasil afora. Não tem dinheiro. Não tem da onde o governo tirar. Não há dinheiro. Lula e Haddad jogaram um jogo extremamente perigoso, e eu já vi isso acontecer em âmbito menor, em governos municipais, em governos estaduais, e geralmente quando se joga esse jogo extremamente irresponsável, que é uma roleta russa com as contas públicas, acaba estourando na própria cabeça de quem jogou. Que era, vamos gastar como se não houvesse amanhã, até o último dia de 2026, e em 2027 nós vemos como que nós administramos a crise. Basicamente o que Dilma Vana Rousseff fez para garantir a reeleição. E garantiu. E aí depois nós vimos o resultado. O Brasil já vinha mal, a crise já era enorme. Ela tentou dar um choque fiscal no primeiro ano do segundo mandato, e aquele choque fiscal só terminou de enterrar o governo dela. Porque um país que já estava indignado, já estava com problemas, já vinha com uma sensação de paralisia, caiu em recessão. E aí Dilma caiu. Mas o jogo de Lula e Haddad era esse. Vamos empurrar com a barriga, inchando a máquina pública. Nós ganhamos milhares de cabos eleitorais no Brasil inteiro, e esses milhares de cabos eleitorais vão garantir a nossa reeleição. Estourou antes. Eles não contaram com guerras, eles não contaram com sanções, eles não contaram com a dificuldade de chegar para cá os defensivos e fertilizantes russos, os defensivos e fertilizantes iranianos, eles não contaram com o colapso do petróleo venezuelano, a mudança brutal de ordem geopolítica no mundo, e também a própria questão climática que agora afeta o nosso agro.
Com tudo isso acontecendo, caixa esvaziado e sem ferramenta para operar, o colapso que era para vir o ano que vem virá esse ano. O próximo presidente assume um país quebrado, falido, na merda. Recuperar não vai ser fácil. Recuperar não vai ser fácil. Eu realmente espero que a oposição, no modo geral, qualquer candidatura oposicionista, fale a verdade na eleição desse ano. Javier Milei fez isso na Argentina. Não é papinho de que com nós o Brasil vai crescer, o Brasil vai ser grande, em 2 anos vai estar voando, porque não vai. O Brasil está falido. Falido. Quebrou. É uma empresa quebrada. Já tá para entrar em recuperação judicial. E agora nós vamos ver as consequências disso no mundo real. Já estão acontecendo. Já estão acontecendo. E seja qual for o presidente o ano que vem, o remédio terá que ser amargo. O primeiro ano não vai ser bonito, nem o segundo. É seguir a receita do Milei. É não cair na bobagem que já caiu, por exemplo, o Maurício Macri na Argentina. Não, nós vamos manter todos os programas sociais, vai ficar tudo bem, nós vamos continuar mantendo tudo que é bolsa, nós não vamos mexer em nada, nós vamos continuar dando subsídio para todo mundo. Isso é a receita do desastre. Foi o que aconteceu com o Macri. Terminou o mandato humilhado pelos peronistas. Se vier com esse papo na eleição, não vai ter capital político para fazer o ajuste que precisa ser feito ano que vem. Eu espero que Flávio Bolsonaro, Aldo Rebelo, Renan Santos, todo mundo fale a verdade. O Brasil é um país falido, na merda, com problemas seríssimos e que vai ter que tomar remédios muito amargos a partir do ano que vem. E, olha, vamos ter que discutir esses concursos desses 4 anos. Vamos precisar discutir isso. Que nós enchamos a máquina pública de maneira desmedida e isso está custando muito caro. Nós vamos ter que exonerar essa gente, nós vamos ter que tirar direito adquirido, nós vamos ter que exonerar servidor que vai estar efetivado, que já vai ter passado do prazo de efetivação dos 3 anos. E é preciso que se diga isso na eleição. Depois ninguém vai. Depois não tem conversa. Se vier com um papinho de que tá tudo bem, que eu vou fazer mais, melhor, se vier com um papinho tucano, bunda mole, com medo de dizer as verdades duras, vai pagar a conta logo lá na frente. Ganha e não leva. Ou ganha para fazer papel de otário, como Maurício Macri fez na Argentina. Aí deu uma recuperadinha nas contas públicas, a Cristina voltou e terminou de arrebentar o que dava. E aí agora tá lá o Milei com a brocha na mão. Essa é a situação de momento. Essa é a situação de momento e é uma situação dramática, dramática. Você tem família, você é trabalhador, trabalhadora, jovem começando a vida, eu só tenho um conselho. Não se endivide, não faça dívida longa, não planeje o futuro para daqui 2, 3 anos, aperte o cinto, se puder se posicione em moeda forte, porque a coisa vai ficar muito, muito feia.